Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu pensei que vocês fossem me abandonar nessa manhã, né? Alguns aqui são meus alunos, já lembro deles, e outros eu ainda não conheço. Bom, nosso objetivo aqui hoje é conversar então um pouquinho a respeito dessa interdisciplinaridade que tem sido tão presente nos casos relacionada ao direito ambiental, né? Então, a gente tem aí uma busca, eu brinco, eu falo que a tributação ambiental agora ela está na moda, né? Por conta da reforma, a gente teve aí esse princípio da defesa do meio ambiente sendo incluído na Constituição Federal. Então agora a gente começa a ver com outros olhos toda essa tributação, né? Bom, eu preparei um material para vocês, eu vou compartilhar ele aqui com vocês, mas assim, não se preocupem que depois eu coloco no grupo, ou eu mando para a professora, para subir no Class, enfim, vai ficar à disposição de vocês, tá? Então, eu vou compartilhar, mas depois vocês vão ter em mãos tudo isso que a gente vai conversar, perfeito? Então, para não perder mais tempo, né? Vamos aqui, porque a gente tem bastante coisa para falar. Eu vou começar a compartilhar com vocês. E aí, vocês me dizem se vocês estão vendo tudo bonitinho ou se tem algum problema. Vocês estão enxergando por aí? Sim, sim? Sim, dá para ver. Ótimo, então tá bom. Então vamos lá. Eu vou voltar aqui esse material lá no início para a gente começar. Só um instantinho. Aí. Só um pouquinho que eu estou achando vocês aqui agora. Perfeito. Bom, quando a gente pensa, então, né, no direito tributário, naquele comecinho lá que a gente estuda do direito tributário, quando a gente comenta sobre as competências, né, que estão presentes na Constituição Federal, a nossa Constituição ela é conhecida como a Carta das Competências, né, justamente porque ela entrega aos entes federativos a possibilidade de instituição de tributos, né? Tributos esses que são divididos, né, conforme o ente federativo e conforme o fato econômico que o legislador escolheu para que possa aí compreender essa hipótese de incidência do nosso tributo, né? Só que ao mesmo tempo em que a Constituição ela entrega a competência para a criação de tributos, ela também estabelece limitações a esse poder de tributar. E aí que surgem dois grupos, né, bem importantes que vão fazer toda a diferença dentro do estudo, principalmente do estudo do caso que foi apresentado para vocês, né? Essas limitações, elas vão envolver o nicho principiológico e vão envolver também as imunidades, tá? Então, os princípios, eles funcionam como uma limitação porque a ideia é de que o tributo, ele pode ser implementado pelo ente federativo, mas com observância de alguns princípios que estão previstos na Constituição Federal. Então, ele funciona aí como uma limitação a esse poder de tributar, da mesma forma que as imunidades, porque as imunidades, elas também acabam sendo situações que o legislador constituinte resolveu deixar a salvo, né, da possibilidade de tributar. Por isso que a gente fala que a imunidade, ela seria, na realidade, uma incompetência tributária, né, porque na imunidade, o legislador não pode fazer incidir o tributo. E você vê que o caso que foi apresentado para vocês, ele envolve tanto principiologia quanto a imunidade, né? Então, nós vamos começar conversando sobre princípios, né? E como isso vai acontecer aqui dentro do nosso panorama, tá? Bom, vejam bem, quando a gente estuda principiologia, a gente precisa lembrar do Dworkin, né? Lembrar de toda aquela teoria mais filosófica do pós-positivismo que fraciona o nosso ordenamento. Então, nós temos o nosso ordenamento composto por normas jurídicas e essas normas, elas vão se dividir em regras e também em princípios, né? Então, nós temos a regra de comportamento, que traz uma conduta objetiva, um conceito mais fechado, em relação ao qual não existem muitas indagações, né? Eu sempre dou de exemplo para os meus alunos, um exemplo de regra de comportamento que fica bem próximo da gente, é o artigo 108 do Código Civil. Esse artigo 108, ele diz o seguinte, que se você for celebrar um contrato de compra e venda de imóvel, cujo valor for superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país, você é obrigado a fazer pelo instrumento público. Então, você percebe que a regra de comportamento, ela traz uma conduta ou ela traz uma abstenção imediatamente seguido de uma sanção,
né? E ela acaba colocando uma consequência caso esse comportamento não seja adotado. Nesse exemplo que a gente acabou de conversar, a consequência é a nulidade absoluta. Então, a regra ela tem esse nicho mais fechado, né? Esse âmbito mais fechado. Enquanto que o princípio, esse aí ele já está assim no âmbito da subjetividade, ele tem um conceito aberto, ele vai ser preenchido conforme aí algumas características que envolvam o cenário econômico, o momento histórico, a própria natureza do intérprete, né? Mudanças neste intérprete. Então, o princípio ele traz um conceito mais aberto, que vai ser preenchido de acordo com as experiências de quem está olhando para ele, né? Então, por isso que a principiologia ela acaba sendo de tão difícil definição, né? Eu uso muito o princípio da dignidade da pessoa humana para conversar com os meus alunos quando eu vou explicar sobre isso. Até os meus alunos que estão aí presentes já passaram dessa fase, né? Mas vejam, se eu fosse pedir para cada um de vocês explicar ou definir o princípio da dignidade da pessoa humana, vocês iam começar assim, ó. É, e aí cada um ia formar um conceito diferente. E eles não estariam errados. O que ocorre é que o princípio ele permite essa flexibilidade, né? E dentro desse mundo de princípios, quando a gente empresta esses princípios para o direito tributário, nós temos uma divisão muito interessante. Então, o direito tributário, ele fraciona os princípios em dois grupos. Então, ele diz que, ora, o princípio ele pode ser considerado um valor, ora, o princípio pode ser considerado um limite objetivo. Então, tem princípios que estão no campo axiológico e tem princípios que estão no campo mais de limitação. O fato é que os princípios eles são classificados pelo direito tributário como uma norma jurídica de estrutura. O que significa isso? Significa que todo o ordenamento tributário precisa buscar no princípio seu fundamento de validade. Então, se você tiver uma tributação que está indo contra um princípio determinado pela nossa Constituição Federal, essa tributação ela não vai ser considerada legítima aos olhos do ordenamento jurídico, né? Por isso que a gente fala que é uma norma jurídica de estrutura. Ela estrutura todo o ordenamento, tá? Então, conversando um pouquinho sobre essa divisão entre princípio como valor e princípio como limite, quando a gente conversa ou busca classificar um princípio como valor, nós temos que entender que esses princípios são aqueles que estão no campo da subjetividade. São aqueles que a gente não contempla na exata medida da sua prescrição, mas sim na medida do possível, né? Então, são valores que estão sendo protegidos por esse princípio. A gente pode citar alguns exemplos. Quando a gente coloca a capacidade contributiva, a própria isonomia, né? O princípio do não confisco, que traz aí um conceito jurídico indeterminado, né? Não existe na lei um conceito jurídico de confisco, esse conceito ele acaba sendo formado aí pela interpretação dos nossos tribunais, o próprio princípio federativo. Então, são princípios que a gente obedece na medida do possível, diferente do princípio que atua como limite objetivo. Este princípio ele não está envolto em subjetividade. Na realidade, ele deve ser obedecido na exata medida da sua prescrição, porque ele funciona como uma verdadeira limitação ao legislador. Então, por exemplo, legalidade, né? A gente não pode ter um tributo que não seja criado por legislação, por uma lei em sentido estrito. Então, lei ordinária, lei complementar ou até uma medida provisória. Isso confere uma segurança jurídica para o cidadão, para o contribuinte, para o sujeito passivo. Por quê? Porque ele sabe que se não houver uma lei, ele não pode ser obrigado a pagar o tributo. Outra situação, a anterioridade. Isso é uma limitação para o legislador. Por quê? Porque ele sabe que ele, claro, né, tirando as exceções previstas em lei, não pode exigir um tributo antes de passado um ano do exercício seguinte, né, ou da noventena, que a gente chama de anterioridade nonagesimal. Aí, retroatividade.
também configura como um limite e uma segurança. Limite para o legislador, segurança para o contribuinte, onde ele precisa ter a certeza absoluta de que aqueles fatos pretéritos não vão ser alcançados pela legislação futura. A própria situação também da indelegabilidade de competências. Então, são situações que atuam aí como um teto para o legislador, né? E ela acaba trazendo um conforto para o contribuinte, para o sujeito passivo, uma segurança jurídica no sentido de que, além dali, esse legislador não pode trabalhar, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim? Tá todo mundo escutando bem, enxergando bem? Ótimo. Se vocês tiverem alguma pergunta no decorrer da exposição, por favor, vocês me interrompam, tá? Quem é meu aluno que sabe que eu gosto de aulas bastante participativas, então eu gosto muito quando vocês fazem questionamentos. É só me interromper, ok? Joia, combinado. Então, vejam, nós tivemos uma novidade na reforma, né, tributária. E essa novidade, ela acabou surgindo aí no caso que foi apresentado para vocês. Qual é a novidade? A novidade é que agora nós temos um princípio novo na nossa Constituição Federal, que é o princípio da defesa do meio ambiente. Na realidade, né, se for falar bem a verdade mesmo, a defesa do meio ambiente, ela já está vinculada ao direito tributário há algum tempo, tá? E a gente pode pensar nisso em manifestações, em isenções que são atribuídas, ou até mesmo no ICMS ecológico, e tantas outras situações que já envolvem o meio ambiente. Então, na realidade, este princípio que foi inserido, ele vem como uma forma de pacificar algo que já vinha sendo entregue pelo ordenamento, que era a preocupação ambiental dentro do cenário tributário, tá? Mas isso entra agora de forma expressa lá na nossa Constituição Federal. E não tem como a gente falar sobre esse princípio sem analisar os aspectos ambientais, né? Então, a nossa Constituição Federal, ela é tida como uma Constituição verde, já que ela traz um capítulo inteiro próprio só para a defesa do meio ambiente. Tudo bem que esse capítulo é um artigo só, mas esse artigo ele é desmembrado em parágrafos e incisos e traz uma série de determinações muito importantes, né, na defesa ambiental. Alguns pontos a gente precisa comentar aqui. Primeiro, o fato do conceito do meio ambiente estar inserido na nossa Constituição Federal gera aquilo que a gente chama de constitucionalização do direito. A constitucionalização do direito, ela acontece quando a Constituição ela prevê um determinado ramo e ela utiliza isso como um verdadeiro vetor constitucional, ou seja, tudo que você vai interpretar no ordenamento precisa levar em conta esses valores previstos na Constituição, sob pena de inconstitucionalidade, né? Então, o artigo 225, ele representa essa constitucionalização, né? A presença do direito ambiental na Constituição e transformar isso em um vetor constitucional, em um instrumento de interpretação para todo o ordenamento jurídico. E aí vocês vão dizer, mas eu escuto tanto a expressão de que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito fundamental, mas ele não está no artigo 5º da Constituição Federal. Eu escuto bastante os alunos fazerem esse questionamento. O que a gente precisa lembrar aqui é que nós temos vários direitos fundamentais que não estão no artigo 5º. Eu não tenho direitos fundamentais só previstos no artigo 5º da Constituição. Tem uma série de outros que estão aí espalhados pela nossa lei maior e que também configuram como garantias fundamentais do indivíduo. E o meio ambiente é um desses. O que transforma o artigo 225 em uma cláusula pétrea da nossa Constituição Federal, né? Então, nós, inclusive, tem um princípio do direito fundamental que se chama o princípio da fundamentalidade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, tá? Então, ele tem que ser tratado nesse cenário aí de fundamental ao indivíduo, de fundamental à dignidade da pessoa humana e por aí vai. Quando nós lemos o artigo 225 da Constituição Federal, você vai perceber a presença de um princípio muito importante que se chama princípio democrático. O que significa o princípio democrático?
ele trabalha na ideia de que a defesa do meio ambiente não é algo que tem que partir só da população ou só do Estado. O princípio democrático, ele coloca sociedade e poder público como parceiros na defesa ambiental. Então, você precisa ter, sim, toda a parte da sociedade no sentido de promover atividades que gerem menos impacto, né? Principalmente aí quando a gente pensa no cenário dos agentes econômicos, e você também precisa pensar que o poder público precisa fazer a sua parte, criando condições para que a sociedade consiga se comportar da maneira ambientalmente correta. Né? Dentro desse cenário de que o poder público precisa criar essas condições, nós temos vários institutos que a gente pode lançar mão. Por exemplo, a educação ambiental, que é prevista, nós temos uma política nacional de educação ambiental, né, que é a PNEA. A educação ambiental ela é vista como um tema transversal, que tem que ser trabalhado em todos os níveis de ensino. As campanhas de conscientização, que estão fora dos níveis de ensino, mas que precisam chegar até a sociedade. E a gente pode comentar, inclusive, na utilização do direito tributário. Né? Então, como que o Estado pode utilizar o direito tributário como uma forma de estimular a sociedade a adotar a postura ambientalmente correta? Eu brinco, eu sempre falo que a parte mais sensível do ser humano é o bolso. E aí, o direito tributário, ele envolve um papel importantíssimo. Por quê? Porque o que o contribuinte quer? Pagar menos tributo, né? Então, a gente fica aí nesse cenário de que o Estado também precisa desenvolver o seu papel, tá? Então, em tudo isso, nós tivemos aí a inclusão do princípio da defesa do meio ambiente no artigo 145, lá no parágrafo 3º, que foi incluído, então, pela emenda constitucional da reforma tributária. A partir deste momento, o princípio da defesa do meio ambiente, ele entra no ordenamento tributário, no direito tributário. Eu tenho visto muitos doutrinadores comentarem isso, que ele entra como um princípio limite, de forma que não é admitida nenhuma tributação que coloque em risco essa defesa. Até mesmo porque, diante dessa fundamentalidade, a defesa do meio ambiente ela é inerente à qualidade de vida do ser humano. Né? Então, nenhuma tributação que coloque em xeque a defesa do meio ambiente poderá ser admitida. Um argumento que é importantíssimo para quem estiver aí do lado, né, do contribuinte. Né? Então, nós estamos frente a uma situação delineada pelo caso em que se faz a incidência do IBS e do CBS sobre o mercado de carbono. Né? Toda a situação está em torno dessa problemática. Então, até que ponto criar uma tributação sobre um recurso que é utilizado para práticas de sustentabilidade vai ferir ou não este princípio da defesa do meio ambiente? Né? Eu acho que essa é uma ponderação importantíssima para quem estiver aí traçando a fundamentação para o lado do contribuinte. Né? Então, hoje, a gente pode considerar que o princípio da defesa do meio ambiente, ele entra no sistema tributário como um limite objetivo. Então, você não pode ter nenhuma criação de tributo que coloque em xeque essa defesa, esse valor que foi escolhido pelo legislador constituinte como uma forma aí de trazer o direito ambiental para dentro, né, do nosso cenário tributário. Esse princípio da defesa ambiental, ele anda de mãos dadas com o desenvolvimento sustentável, ou como alguns doutrinadores preferem chamar, só sustentabilidade. Né? Então, não há como você imaginar uma defesa ambiental desvinculada de atos de sustentabilidade. Né? Mas o que significa sustentabilidade? O que significa desenvolver de forma sustentável? Este é um conceito inerente ao direito ambiental que hoje está irradiando por todo o sistema jurídico. Né? E nós temos duas vertentes para explicar o que significa sustentabilidade. A primeira vertente, ela trabalha no ponto de equilíbrio que deve existir entre o desenvolvimento econômico e a preservação do meio ambiente. Vejam, a ideia nunca foi travar o desenvolvimento econômico, mas nós precisamos criar um desenvolvimento econômico
que consiga respeitar a finitude dos recursos naturais. Aqui entra um conceito muito interessante de economia ambiental, que é um conceito formado por uma professora que se chama Cristiane Derani. Ela tem um livro fantástico, que é o Direito Ambiental Econômico, e ela diz o seguinte: qual é o maior problema da economia ambiental? Tudo que a gente for pensar está sendo produzido com matéria-prima natural. Então, os recursos naturais são a matéria-prima de tudo que a gente vê. Da roupa que você está usando, o carro que você está usando, que você está comendo na hora do almoço, a caneta, o lápis, o computador, tudo. Onde você está sentado, a roupa que você veste, tudo tem como matéria-prima os recursos naturais. E nós, seres humanos, temos necessidades ilimitadas. Como que a gente vai resolver essa equação? Nós temos necessidades ilimitadas e nós temos recursos finitos, recursos limitados. Este é o grande nascedouro do desenvolvimento sustentável. A ideia aqui qual foi? Você criar um desenvolvimento que trouxesse para a sociedade uma segurança de que esses recursos naturais vão ser respeitados. E por isso que a gente fala que uma vertente do desenvolvimento sustentável está ligada principalmente ao cenário empresarial, à postura dos agentes econômicos. É claro que a gente não descarta a postura do indivíduo enquanto pessoa física nas suas práticas diárias, mas nós precisamos entender que o cenário econômico, a postura do agente econômico, ela vai trazer um retorno muito maior nesse sentido. Tá? E a outra vertente, né, do desenvolvimento sustentável está numa palavrinha que se chama intergeracionalidade. E essa palavra ela significa que nós precisamos respeitar os recursos hoje, pensando nas gerações que ainda estão por vir, de forma que as gerações seguintes nunca tenham um meio ambiente de qualidade inferior ao que nós possuímos hoje. Então, é cuidar do hoje, pensando no amanhã. Nós podemos colocar aí dois textos, né, de instrumento normativo que vai justificar tanto a vertente do ponto de equilíbrio quanto a vertente da intergeracionalidade. Para justificar esse ponto de equilíbrio entre desenvolvimento e defesa ambiental, nós vamos ao artigo 170 da Constituição Federal. O artigo 170 da Constituição, ele fala que a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano, ele tem todo um caput, deverá observar os seguintes princípios, e um desses princípios é a defesa do meio ambiente. Então, ou seja, a ordem econômica respeitando a defesa do meio ambiente. O outro texto normativo aí, que pode justificar essa intergeracionalidade, é o próprio caput do artigo 225. Porque lá no finalzinho do artigo 225 ele fala que devendo o poder público e a sociedade preservar o meio ambiente para as futuras e presentes gerações, né? Então, os dois fundamentos do princípio estão baseados em diplomas, em textos da nossa Constituição Federal, artigo 170 e artigo 225. Mas vejam, não basta criar a ideia da sustentabilidade e pensar que os agentes econômicos vão aderir a isso com força total. A gente precisa entregar para eles uma contrapartida. Afinal de contas, no nosso mundo, preservar o meio ambiente sempre foi algo que trouxe prejuízo para o cenário econômico e nunca vantagem, né? Então, com o passar do tempo, com a ECO 92 e todos os tratados internacionais que foram sendo celebrados, o objetivo foi tornar a postura ambiental mais atraente para o mercado. Então, o agente econômico ele precisa querer ser sustentável. E para ele ser seduzido nesse sentido, a gente precisa entregar alguma coisa em troca. Aí nós trabalhamos com algumas expressões importantes que vêm lá do direito empresarial, né? Hoje nós temos um debate entre função socioambiental e responsabilidade socioambiental. Então, será que a empresa sustentável, ela ostenta a função socioambiental ou ela ostenta a responsabilidade socioambiental? Quando a gente pensa em função social, nós estamos vinculando a atividade da empresa apenas aquilo que a lei determina. Então, quando a empresa cumpre todas as disposições legais, ela já cumpre a sua função social. A responsabilidade social, ela vai muito além da função, porque a responsabilidade social é fazer algo além do que determina a lei.
Então, nós podemos destacar que a sustentabilidade empresarial ela está dentro do nicho da responsabilidade da empresa e não apenas da função social da empresa. Esse é um ponto importantíssimo. E por que a empresa, então, quer ter essa responsabilidade socioambiental? Primeiro, ela vai conseguir inserir o seu produto no mercado internacional apenas quando ela ostentar esta bandeira, e aí que entram os selos de qualidade que a gente fala, né? Então, para que o agente econômico consiga exportar a sua mercadoria e ter essa mercadoria aceita no cenário internacional, ele só vai conseguir fazer isso se ele tiver aquilo que a gente chama de selo verde, né? Então, são as certificações que atestam essa responsabilidade socioambiental. Outro ponto que acaba convencendo os agentes econômicos é o marketing de ambientalmente correto. Isso aí vem acompanhado de uma locução que a gente chama de consumo consciente. E é impressionante como a gente pratica isso até sem perceber. Muitas vezes você vai ao mercado e você vê lá um detergente, em um deles está escrito biodegradável e eles têm um preço muito similar. Qual que você compra? Você compra o biodegradável. Você nem sabe o que é o biodegradável, mas você tem aquele marketing ambiental que foi construído em torno do consumo consciente, que acaba te levando a fazer aquela escolha. Então, a empresa que traz isso, ela atrai o mercado consumidor. E o terceiro ponto, que é capaz de seduzir os agentes econômicos a adotar a sustentabilidade, é o cenário tributário. Porque a primeira coisa que o agente econômico quer é o quê? Diminuir a sua carga tributária. Então, os benefícios tributários criados para aquele que tem a sustentabilidade na sua atividade, isso aí é um grande chamador do setor empresarial, né? É um instrumento de convencimento do setor empresarial. Diante de todo esse cenário, hoje a gente vê a sustentabilidade muito presente nas atividades econômicas. E o próprio mercado de carbono é um exemplo disso, né? Não tem como você separar a ideia do mercado de carbono do conceito de sustentabilidade. Daqui a pouco eu vou conceituar o mercado de carbono para vocês, eu vou trazer o que é o crédito de carbono, eu vou delinear toda uma construção aí para que vocês consigam trazer isso como fundamento, né? Seja de um lado ou seja de outro, tá? Mas então, este princípio do desenvolvimento sustentável, ele vem junto com o princípio da defesa do meio ambiente, que está dentro do nosso cenário tributário, dentro do nosso sistema nacional tributário, tá? E a sustentabilidade, ela possui uma coisa que a gente chama de irradiação transversal de efeitos. Assim como a dignidade da pessoa humana também possui, né? Essa irradiação transversal de efeitos. Então, isso significa que a sustentabilidade, hoje, ela tem uma irradiação externa, porque nenhum ramo do direito pode estar avesso a essa ideia de desenvolvimento compatível com a preservação do meio ambiente. Então, todo o sistema, todo o ordenamento jurídico pátrio hoje precisa ser adequado para a ideia da sustentabilidade. Nós temos uma manifestação muito presente disso no ESG, né, que é uma prática que tem sido utilizada pelas empresas, e também uma irradiação de efeitos interna. Por quê? Porque a sustentabilidade ela não pode estar vinculada a um tributo ou outro, a uma espécie de benefício ou outra. A sustentabilidade, agora, mais do que nunca, depois da inserção do princípio da defesa do meio ambiente na Constituição Federal, como inerente ao sistema tributário, ela tem que assistir, ela tem que se estender ao direito tributário como um todo. Então, o sistema tributário, ele precisa incorporar a sustentabilidade como um fim a ser perseguido. Então, não existe mais a possibilidade de trazer tributos em um cenário em que você não se preocupa com a preservação do meio ambiente, ok? Esse é um ponto, é uma premissa importantíssima. Então, nós não podemos ter um sistema tributário que não esteja atrelado à ideia da sustentabilidade. Qual foi o meu objetivo aqui? Foi partir do conceito do meio ambiente, da fundamentalidade do meio ambiente para justificar por que ele foi inserido como um princípio no sistema tributário,
chegar na sustentabilidade para explicar como que este princípio da defesa do meio ambiente precisa ser considerado. Vocês compreenderam esse raciocínio? Esse é um raciocínio importante, porque você cria premissas e você parte de uma fundamentação que não tem como cair. Tá? Essa é uma fundamentação que não tem como ninguém combater, vamos dizer assim, né? Vocês entenderam isso? É como que foi desenhado todo esse raciocínio? Sim ou não? Pode conversar comigo, gente. Abre o microfone aí, fala alguma coisa, participa do nosso encontro para eu poder sentir como que vocês estão. Tá tudo certo por enquanto? Sim? Bom, todo mundo quietinho, né? Aí a Júlia, ó. Por que a Júlia não abre a câmera e conversa comigo? Tô no estágio? Ah, danadinha. Bom, vamos lá. Continuando aqui. Se alguém tiver uma pergunta, então, a gente pode fazer, pode abrir o microfone para poder questionar, tá? Ah, o Tiago mandou no chat a pergunta. Deixa eu dar uma olhada aqui, peraí. Se a sustentabilidade ainda não é uma realidade compreensível, a sua estimulação via benefícios e isenções fiscais, porém a longo prazo, quando isso for uma realidade, como ficaria essa tributação? Aí que tá, Tiago. Na realidade, a sustentabilidade é uma realidade, porque hoje nós já temos vários tributos que são direcionados para a proteção do meio ambiente. Nós temos o que a gente chama de extrafiscalidade ambiental. Então, nós temos uma série de tributos onde nós temos benefícios, isenções, tratamentos diferenciados justamente para estimular a postura ambientalmente correta. Então, mas isso são cenas emocionantes do capítulo que vai ser exibido daqui a pouco, tá? Segura aí um pouquinho que você já vai entender que essa sustentabilidade ela já está presente. A inserção desse princípio só vem para tornar isso mais efetivo ainda, tá? Ou pelo menos deveria estar, né? Bom, nós precisamos fazer aí estabelecer uma ligação entre a sustentabilidade e a isonomia tributária. Nós sabemos que o princípio da isonomia tributária é aquele que fala que, na verdade, ele é oriundo do princípio da isonomia que a gente aplica a vários outros ramos do direito, que trata da igualdade material e da igualdade formal, né? Então, nós precisamos respeitar as diferenças, identificar as diferenças para que a gente entregue um tratamento específico para cada uma delas. E dentro das diferenças, não trazer nenhuma diferenciação em relação àqueles que estão no mesmo patamar. Então, vejam, eu não posso tributar da mesma maneira empresas ou atividades econômicas ou pessoas físicas que causam impacto ambiental diferente. Por quê? Porque se você fizer isso, você desestimula a preservação ambiental. Nós precisamos identificar quais são os cenários que trazem a proteção ambiental e colocar para estes que praticam a proteção ambiental uma tributação diferente daquela que vai ser imposta àquele que não adota a postura ambientalmente correta. Então, eu escuto muito, e quando eu defendi a minha dissertação de mestrado lá atrás, que foi sobre a tributação ambiental, eu lembro bem que existia uma pergunta que era a seguinte: mas tributar, considerando a postura correta, não vai ferir a isonomia tributária? Porque você está tributando diferente. Na realidade, é justamente o oposto. Você está tratando da mesma forma aqueles que causam o mesmo impacto. Você não pode tributar de forma semelhante quem traz impactos ambientais diferentes. E aí eu vou chamar a atenção para eu tirei um pedacinho daquele texto que foi posto lá no grupo do Paulo Caliendo sobre a extrafiscalidade ambiental, onde ele fala exatamente isso. Então ele diz o seguinte, que o critério para a diferenciação da tributação será o impacto ambiental causado. A sustentabilidade das condutas vai servir como orientação para que o Estado entregue o tratamento diferenciado aos impactos distintos. Aqui se concretiza a isonomia tributária, ao se tratar desigualmente produtos com impactos ambientalmente desiguais. Então, vamos pensar num IPVA que está sendo aí utilizado por um Estado que acaba tributando de forma diferenciada veículos que são movidos a gás e veículos que são movidos a diesel.
Essa é uma situação em que você tem a isonomia tributária presente. Por quê? Porque os impactos ambientais são diferentes. Não tem como você entregar a mesma carga tributária para um ou para outro. Porque se você entrega a mesma carga tributária, o raciocínio do agente econômico é qual? Por que eu vou ser ambientalmente correto? Se eu estou pagando a mesma carga tributária daquele que não é, né? Então, aí você desvirtua todo o princípio da defesa do meio ambiente, que foi inserido lá na Constituição Federal, no cenário atual de reforma tributária. Perfeito? Bom, avançando aqui um pouquinho mais, como que a gente pode, então, trazer essa sustentabilidade para dentro do nosso direito tributário? Aí que surge a coisa mais linda do universo, né, no meu ponto de vista. Faz muito tempo que eu estudo isso, que eu gosto muito, que é a tributação ambiental. É uma forma de você usar o direito tributário para convencer o agente econômico a adotar a postura ambientalmente correta. Você torna essa postura mais atrativa no cenário tributário e, como consequência, você convence o setor empresarial a assumir essa postura, já que com isso ele vai ter uma diminuição da carga tributária, tá? Eu trouxe aqui para vocês um conceito de tributação ambiental, e depois, né, como vocês vão ficar com esse material, vocês vão ter ele à disposição, que é traçado pelo professor José Marcos Domingos de Oliveira. Esse professor, ele tem um livro sobre tributação ambiental, que é fantástico, depois eu posso colocar lá no grupo os dados para vocês, mas também é facilmente encontrável na internet, vocês vão localizar ele ao digitar a expressão, tá? Então, ele diz o seguinte: sem dúvida, entre os meios de prevenção e combate à poluição, o tributo surge como um instrumento eficiente, tanto para proporcionar ao Estado recursos para agir, quando você utiliza ele no cenário da fiscalidade e vincula aí toda essa arrecadação à proteção do meio ambiente, né? Como fundamentalmente para estimular condutas não poluidoras e desestimular as poluidoras. Quando então a gente já está pensando no âmbito da extrafiscalidade. Assim, o Estado reconhece o esforço do cidadão em cumprir a lei e não apenas castiga o recalcitrante. Tributa-se menos a título de prêmio quem não polui ou polui relativamente pouco. Até hoje, de tudo que eu já li sobre tributação ambiental, talvez esse aí tenha sido o conceito mais abrangente, tá? Então, eu trouxe ele aí para vocês realmente para justificar a necessidade de se tributar de forma diferente aqueles que estão com um cenário ambiental diferente, tá? Então, a tributação, ela significa o quê? Que você vai direcionar as espécies tributárias para proteção. Eu acho que o ponto central disso é a extrafiscalidade. Lembram quando vocês estudaram direito ambiental que a gente vai dividir em extrafiscalidade e fiscalidade, né? Então, a fiscalidade significa a finalidade arrecadatória do tributo. Quando a gente fala em fiscalidade, nós estamos falando de situações que buscam trazer dinheiro para dentro do Estado, para que o Estado possa devolver isso em forma de serviço público ao cidadão. Essa é a ideia da fiscalidade. Enquanto que a extrafiscalidade, ela não busca como função principal a arrecadação. Ela busca, na realidade, orientar a conduta da sociedade para uma postura que o Estado considera relevante. Então, ele vai, através dos estímulos, tornar a postura ambientalmente correta mais atrativa, né, para o agente econômico, e então esse agente econômico ele assume essa postura como uma forma de diminuição da sua carga. Tá? Então, a tributação ambiental, ela nasce nesse cenário. Ela pode operar tanto na fiscalidade quanto na extrafiscalidade. Até mesmo porque não existe no nosso ordenamento nenhum tributo puro. Nós não temos um tributo que é só fiscal ou um tributo que é só extrafiscal. O que nós temos são situações ou tributações que têm um caráter ou outro como predominante, né, no seu contexto, mas não existe aí nenhuma situação de individualidade, de exclusividade, ok? Bom, falando então sobre essa tributação ambiental, eu coloquei aqui para vocês alguns dados que são bem interessantes. O primeiro deles fala sobre a Conferência Nacional do Meio Ambiente. A ECO 92, você vê como a tributação ambiental já existe desde aquela época, né? Então, ela diz o seguinte, que um tributo ambiental
eficiente, ele deveria obedecer a 4 critérios, né, que estão aí para vocês, que é a eficiência ambiental, no sentido de realmente entregar a defesa, uma eficiência econômica, porque ele tem que ter baixo custo, né, baixo impacto econômico, precisa ser algo que o Estado consegue administrar de forma simples, que não vai onerar o Estado, e ele não pode causar nenhum obstáculo à competitividade. Então, aqueles princípios da livre iniciativa e da livre concorrência precisam ser observados, né, no cenário da tributação ambiental. Da mesma forma, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico também traz já uma disposição sobre a tributação ambiental. Quando ela traz 2 fundamentos, né? Ela fala que a organização, a OCDE, ela afirma que a tributação ambiental ela pode ser um instrumento poderosíssimo na correção das externalidades negativas. Eu não sei se vocês já estudaram o conceito lá no direito empresarial de externalidades negativas. O que significa isso? A externalidade negativa é tudo aquilo que a empresa produz durante sua atividade como uma consequência ruim para a sociedade. Então, a empresa que está degradando o meio ambiente, que não utiliza a sustentabilidade, ela traz uma externalidade negativa, porque isso tudo vai gerar um custo social de reparação, de recuperação de meio ambiente degradado, né? Então, a tributação ambiental, ela pode corrigir essa externalidade negativa, ao passo que a própria empresa vai adotar a sustentabilidade como norte. Em outra banda, né, nós temos ali como fundamento dessa tributação, então, a indução do comportamento lá no sujeito passivo. Então, você acaba tornando a postura ambiental mais atrativa, já que a outra acaba sendo mais cara, né? Então, já também a OCDE traz as fundamentações aí da utilização, né, da tributação ambiental. Diante disso tudo, a gente pode traçar as vantagens da tributação ambiental, né? O que vem de bom nisso? Primeiro, nós temos uma vantagem que é a flexibilidade. O agente econômico ele não é obrigado a adotar aquela postura. A ele é facultado adotar a postura ambientalmente correta. Ele vai agir assim se ele quiser. E ele acaba agindo porque isso se torna mais positivo no seu cenário interno econômico, né? Isso pode funcionar como incentivo permanente, de forma que você pode permitir à empresa um planejamento tributário com base nesses incentivos, né? Então, você tem toda uma construção feita para a empresa, onde, através dos incentivos ambientais, você pode diminuir a sua carga tributária, uma verdadeira elisão fiscal, né? Trazendo isso para dentro de um conceito de planejamento. Você consegue fazer valer toda a principiologia de defesa ambiental. Você socializa a responsabilidade do meio ambiente e diminui esse custo para a sociedade, porque isso está sendo internalizado lá pelo agente econômico. E ainda nós temos o estímulo constante ao desenvolvimento de um setor importantíssimo, que é o setor das tecnologias eficientes e limpas, né? A gente chama de tecnologia verde. Você tem aí toda uma engenharia que busca trazer procedimentos que são mais compatíveis com a defesa ambiental, já que isso se mostra como positivo, tá? Continuando aqui, até mesmo porque nós temos bastante coisa para falar, então, como que nós vamos tornar esta tributação ambiental possível? Tem 2 caminhos. Você pode impor tributos com finalidade ambiental, ou seja, você pode tributar, um exemplo, a poluição lícita, você pode tributar o mercado de carbono e trazer isso como uma forma de vincular a receita para a defesa ambiental. Ou você pode criar aí, no âmbito da extrafiscalidade, incentivos para a postura ambiental. No nosso cenário, a criação ou a utilização da extrafiscalidade, ela traz mais consequências do que a fiscalidade. Até mesmo porque a fiscalidade é uma medida absolutamente antipolítica, né? Então, criar mais tributos nunca vem com bons olhos, né, para a sociedade. Talvez aí o caminho, talvez não, né? Certamente a postura de incentivar a extrafiscalidade, ela vai trazer mais retorno aí para esse objetivo da tributação ambiental. Então, falando sobre a extrafiscalidade ambiental, nós temos aí, também isso aparece lá no texto do Paulo Caliendo, eu até coloquei aqui embaixo para vocês como uma referência
doutrinária, essa extrafiscalidade, para ela funcionar de forma completa, ela precisa ser abrangente, transversal e inovadora. Então, abrangente no sentido de ser ampla a todos os processos produtivos da empresa, né, do agente econômico. Transversal, porque ela atinge todo o sistema tributário. Inovadora, porque ela vai estimular esse avanço tecnológico em busca de todas as posturas que são mais adequadas para o cenário de proteção ambiental. Joia. Bom, visto tudo isso aí como uma fundamentação, né, uma justificativa da existência da tributação ambiental e da inserção do princípio da defesa no nosso sistema tributário nacional, nós podemos começar a conversar sobre os créditos de carbono. Muito se fala sobre o crédito de carbono, mas as pessoas ainda não têm muita noção de como ele funciona, né? Eu vejo que existe bastante desconhecimento nesse setor, né? O crédito de carbono, ele surge lá no Protocolo de Quioto, dentro de um mecanismo que se chama Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Esse mecanismo de desenvolvimento limpo, quando ele surgiu lá no Protocolo de Quioto, ele fala sobre a postura dos estados como uma política internacional. Então, um estado desenvolvido poderia investir em um estado em desenvolvimento, em um país em desenvolvimento, com posturas preservacionistas, como uma forma de compensar a poluição que o estado desenvolvido causa, né? Então, é como se fosse assim, ó, Estados Unidos investindo em um programa preservacionista no Brasil, como uma forma de compensar toda a poluição que ele causa, compreende? Essa era a ideia do mecanismo de desenvolvimento limpo. Quando surge o crédito de carbono, com o passar do tempo, isso vai sendo emprestado para o cenário interno. Eu vou explicar como que isso vai acontecer dentro do nosso país, tá? Hoje, nós temos uma legislação específica sobre a comercialização do carbono, que saiu ali, teve a sua publicação no finzinho do ano passado, então ela é super recente, e ela cria aquilo que a gente chama de Sistema Brasileiro de Comércio de Emissão dos Gases de Efeito Estufa. Eu não vejo como criar qualquer argumentação para o caso que foi posto a vocês sem ter conhecimento dessa lei. Então, eu acho que, primeiro de tudo, e um dos maiores materiais de estudo para vocês, precisa ser a lei que traz o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, tá? A gente chama isso de SBCE. Então, você precisa estudar essa lei. O fato é que um crédito de carbono corresponde a 1 tonelada de carbono que você não emitiu na atmosfera. Então, veja, 1 tonelada é igual a um crédito de carbono, tá? Como que você instrumentaliza isso? Parece tudo muito imaterial, parece tudo muito amplo, sem concretude, né? Porque a gente não pega. Então, uma forma de instrumentalizar isso foi a criação de um documento que se chama Certificado de Redução ou Remoção Verificada de Emissões, que é o CRVE. Então, cada certificado corresponde a um crédito. Você tem certificados para os créditos, é um documento, você está documentando a quantidade de créditos que você tem. Quem certifica isso? Nós temos uma série de empresas certificadoras, tá? Que atestam quanto de carbono a sua empresa consegue economizar no cenário, tá? Então, isso tudo, gente, é feito através de uma abordagem altamente transdisciplinar, porque aqui você vai ter engenheiros agrônomos, engenheiros ambientais, pessoas que são capacitadas tecnicamente para atuar dentro do cenário empresarial e identificar quantos créditos de carbono determinada empresa consegue economizar, né? Quantas toneladas ela deixou de emitir e transformar isso, então, em certificações, em CRVE. Muito bem. Visto isso, visto o que significa o crédito de carbono, nós podemos pensar em quais são as posturas, né, as atitudes práticas que vão levar ao crédito de carbono. Como que você gera um crédito de carbono? Aqui entram programas ambientais, entra reflorestamento, entra substituição de um combustível fóssil dentro da sua empresa por uma
pela utilização de uma energia renovável, aquilo que a gente chama de eficiência energética, que reduzem o consumo de energia, gerenciamento de resíduos, agricultura sustentável. Então, são vários comportamentos ambientalmente corretos que estão aptos a gerar o crédito de carbono. Nessa lei que eu comentei com vocês do final do ano passado, não existe um rol taxativo de todas as condutas práticas que vão gerar o crédito. Isso é feito através de uma análise de uma equipe transdisciplinar, engenheiros ambientais e por aí vai. Até mesmo porque, se a lei tivesse definido taxativamente, isso seria um erro, porque podem surgir outras posturas ambientais que sejam até mais eficientes na geração de carbono do que aquelas que a gente possui hoje. Então, nós não temos uma taxatividade, ok? São posturas consideradas ambientalmente corretas e que vão capturar esses gases do efeito estufa da atmosfera ou vão deixar de emitir, né? A gente chama de remoção ou não emissão. Certo. Então, essas são as posturas que podem gerar aí a obtenção do carbono. E isso tudo, ter o crédito de carbono, isso tudo foi considerado um ativo da empresa. Por quê? Porque eu tenho empresas que poluem um montão e eu tenho empresas que poluem só um pouquinho. Essa empresa que polui só um pouquinho faz o quê? Vende créditos de carbono para aquela que polui um montão, como uma forma de compensar a sua emissão. E isso que é chamado de mercado de carbono. Então, a gente tem uma empresa que pode emitir 10 toneladas de carbono na atmosfera no ano. Só que ela emite 30 toneladas. E eu tenho outra empresa que tem créditos de carbono para vender, seja porque ela tem programas de reflorestamento, porque ela tem energia renovável, por uma série de posturas ambientalmente corretas. O que essa empresa que polui muito faz? Compra os créditos daquela que polui menos. Isso que é o mercado de carbono. Esse mercado de carbono ele pode existir a nível internacional, dentro daquela ideia do mecanismo de desenvolvimento limpo, ou ele pode existir dentro dos países. E hoje ele existe dentro do nosso país, né? O Brasil, ele trabalha com o mercado de carbono. Hoje, um crédito de carbono, a última cotação que eu vi foi ontem à noite, até que eu vi de curiosidade, está em torno de $70, tá? Então, um crédito de carbono gira em torno aí de $70. Só que esse preço, ele também é algo que pode variar, de acordo com o tipo do comportamento ambientalmente correto e por aí vai, tá? O que eu coloquei ali para vocês? Uma definição do mercado de carbono. Eu que criei essa definição aí, então pode ser que você fique meio confuso, mas eu tentei deixar ela o mais simples possível. O que significa isso? Ó, são empresas ou países que possuem um nível de emissão muito alto e poucas opções para reduzir essa emissão, e elas compram créditos de carbono para compensar a sua emissão. Assim, quanto mais um país ou uma organização, um agente econômico, se empenha em reduzir a emissão de poluentes, mais crédito ele consegue e mais ele ganha, porque esses créditos então vão ser comercializados. Isso tem tudo a ver com sustentabilidade, porque é uma forma que você encontra de não frear o desenvolvimento econômico. Pelo contrário, você está compatibilizando ele com a defesa ambiental. Então, hoje, o mercado de carbono, ele está, ou ele existe, ele nasce com vistas à sustentabilidade, com vistas ao princípio da defesa ambiental. Não tem como você dissociar uma coisa da outra. Não tem como você pensar que o controle das emissões não vai trabalhar junto com a sustentabilidade, compreende? Então, é nesse cenário que nós temos hoje o mercado operando a pleno vapor. E esse sistema brasileiro que foi criado aqui no finzinho do ano passado, por essa lei, ela cria, então, 2 tipos de mercado de carbono. Existe hoje um mercado que a gente chama de mercado regulado e existe o mercado voluntário, né? O mercado regulado é aquele que é criado pelo governo, pelo poder público. Então, o poder público, ele estipula metas para um determinado setor empresarial. Então, ele diz o seguinte: o setor têxtil não pode emitir mais que 10 toneladas de carbono ano, ok? Quando ele cria o limite, e ele traz isso como uma meta obrigatória ao setor, esse setor tem que se virar para compensar as suas emissões.
e é aí que ele começa, então, a adquirir os créditos de quem polui menos, ou de quem está com a sua emissão controlada. Tá? Então, o mercado regulado é aquele que é feito pelo poder público para determinados setores, onde o poder público estipula a meta, diferente do mercado voluntário, onde não existe meta. No mercado voluntário, o que a gente faz é a própria empresa, né, ela controla a sua emissão e trabalha com isso, vendendo e comprando para outra. Então, aqui a gente não tem aí um teto, não tem uma meta, tá? O que vai acontecer na prática com essas previsões? Nós vamos ter setores econômicos que vão estar vinculados ao mercado regulado e outros setores que não vão estar. Muito obviamente, os setores mais poluentes estarão vinculados ao mercado regulado. Esses vão ter metas para bater, enquanto que o mercado vinculado ele se regula por si, pela livre iniciativa e pela livre concorrência, que a gente conhece lá do direito empresarial, certo? Muito bem. O que justifica no nosso ordenamento um tratamento diferenciado para o mercado de carbono, né? Por que o crédito de carbono ele precisa ser visto com olhos mais específicos pelo legislador tributário? Porque nós temos 3 dispositivos constitucionais que trazem isso como uma possibilidade e às vezes até uma determinação. Vejam, o primeiro deles é o próprio artigo 145, que eu não incluí aqui, né? Mas que fala sobre a defesa do meio ambiente. Mas lá no artigo 156A, que é o artigo que é incluído pela reforma que fala do IBS e do CBS, nós temos a previsão de que podem ser criados incentivos desde que estejam previstos na Constituição Federal. E o artigo 43 da Constituição, lá no parágrafo 4º, fala que nós precisamos entregar uma tributação diferenciada para ou considerando a emissão de carbono na atmosfera. Além disso, nós temos o artigo 153, inciso 8, que também trata de uma disposição semelhante, e o próprio 225, que fala sobre o hidrogênio, né? Ali existe uma previsão que fala sobre hidrogênio e carbono, mas que está sendo interpretada, né, ou analogicamente também atinge o crédito de carbono. A gente não precisa perder de vista que o princípio maior de tudo isso é a defesa do meio ambiente. Então, nós temos no nosso ordenamento, nós temos na Constituição Federal justificativas e determinações que devem ser respeitadas pelo direito tributário, né? Então, essas determinações justificam a postura ambiental diferenciada para aquele que está cuidando do crédito de carbono, para aquele que utiliza o crédito de carbono como uma forma de reduzir as suas emissões, né? E aí a grande questão que fica dentro deste caso que foi posto a vocês é a natureza jurídica desse crédito de carbono. O que é o crédito de carbono? Como ele é considerado pelo nosso ordenamento? Eu vi ali aquela análise do caso que a professora Aurora fez, e ela até coloca uma pergunta ali que é a seguinte: o crédito de carbono pode ser considerado bem de consumo? Adiantando a resposta, não pode, não pode. Essa lei de 2024, ela diz o seguinte sobre o crédito de carbono. Ela fala que ele é um ativo transacional e autônomo, e ora ela classifica ele como fruto civil, e ora classifica ele como valor mobiliário, dependendo de onde ele vem e onde ele vai ser utilizado. Então, a lei diz o seguinte, que quando o crédito de carbono ele é fruto de preservação florestal, ele é fruto civil. Quando ele é um crédito que vai ser negociado lá no mercado financeiro e de capitais, ele tem que ser considerado um valor mobiliário. Fato é que nenhum nem outro instituto consegue representar o que é o crédito de carbono. Então, seja como fruto civil, seja como valor mobiliário, nós temos críticas de um lado e críticas de outro. E isso aqui, pessoal, está bem escrito, sabe onde? Nessa dissertação da Mona Lisa, até coloquei aqui para vocês, né? Que está lá no grupo. Ela tem um capítulo inteiro brilhante, onde ela explica por que não pode ser considerado fruto civil e por que não pode ser considerado um valor mobiliário. Eu vou colocar aqui em poucas palavras, até para a gente, né, ter tempo aí para depois alguma pergunta, e depois vocês podem olhar lá para fundamentar melhor. Mas, enfim, não pode ser considerado fruto civil, porque essa é uma expressão absurdamente genérica, né? Então, você causa aí uma certa insegurança jurídica.
O que é fruto civil? Qual que é a diferença de classificar ele como fruto civil ou não, né? A gente vai começar lá no comecinho do direito civil para estudar bem acessório e chegar na conceituação. Isso não é suficiente para você trabalhar o conceito do crédito tributário. Da mesma forma, quando coloca como valor mobiliário. Por quê? Porque o valor mobiliário ele serve para ser trabalhado em massa, de forma incontrolada, né? Ele é algo que a gente estipula até no direito empresarial como fungível, tá? Enquanto que o crédito de carbono é justamente o oposto. O crédito de carbono ele depende de uma avaliação técnica, ele é individualizado, ele é limitado. Então, ele não está dentro desse cenário de massa, né, que a gente compreende. Além disso, o principal objetivo do valor mobiliário é lucro. O principal objetivo do crédito de carbono é defesa ambiental. Então, seja como fruto civil, seja como valor mobiliário, não dá para você classificar ele como essa natureza jurídica. E aí, em busca, né, de uma melhor solução para essa questão, surge um posicionamento da Receita Federal interessantíssimo, onde a Receita considera o crédito um bem intangível, né, transferível mediante cessão de direitos integrante do patrimônio. Ou seja, o crédito ele é esgotável, ele é passível de apropriação, porque ele é individualizado, e é também de avaliação econômica. E aí a gente chega naquela expressão utilizada pelo direito empresarial de ativo intangível. Hoje, no nosso ordenamento, o crédito de carbono, presta atenção, hein, pessoal? Hoje, no nosso ordenamento, o crédito de carbono tem natureza jurídica de ativo intangível. Por quê? Porque ele não é composto por uma substância física, ele é um bem imaterial. Este bem imaterial, ele pode gerar benefícios econômicos em uma transação empresarial. Eu não sei se vocês lembram quando vocês estudaram direito empresarial, né? Que existe ativo tangível dentro de uma empresa e existe ativo intangível. O ativo tangível é composto por aquilo que você pode pegar, pelos bens corpóreos suscetíveis de avaliação econômica dentro da empresa. Um maquinário, um pátio industrial e por aí vai. O ativo intangível é aquilo que é suscetível de apreciação econômica, mas você não pega. Ele é imaterial. Então, uma tecnologia inovadora, né? Um procedimento específico envolto por um segredo industrial, ou ainda o crédito de carbono. Tá? Então, hoje, o crédito de carbono ele é considerado um ativo intangível dentro do nosso ordenamento. Agora que nós superamos, né, esse entendimento da natureza jurídica do crédito de carbono, e já caminhando aí mais para o final da nossa apresentação, a gente pode falar sobre o IBS e o CBS. Nós sabemos que o IBS e o CBS são frutos da reforma tributária. Nós sabemos que o IBS ele vai funcionar como uma substituição do ISS e do ICMS. Se a gente considerasse o ICMS, jamais o crédito de carbono poderia ser tributado pelo ICMS, porque ele não é mercadoria. IPI não tem como, porque não é mercadoria, não é corpóreo. O CBS ou a CBS, ela vai substituir PIS/COFINS. Os dois foram instituídos simultaneamente pela Lei Complementar 214/25, conforme a determinação da própria Constituição Federal. Então, tanto o IBS quanto o CBS são frutos da reforma, e os dois são instituídos simultaneamente pela Lei Complementar 214/25. O que consta aqui de muito interessante que a gente não pode deixar de falar e que vai fazer parte da fundamentação de vocês é que estes dois tributos inovadores que são inseridos, eles trabalham com um princípio que se chama princípio da neutralidade. O que significa isso? Esse princípio da neutralidade, ele afirma que a tributação, ela não pode favorecer uma determinada atividade econômica e nem prejudicar uma atividade econômica. Ela tem que deixar o ambiente da livre concorrência regular o mercado, de forma que o agente econômico ele faça suas escolhas não em razão do cenário tributário, mas sim em razão do próprio desenvolvimento econômico. Ou seja, nós temos aí uma situação perigosíssima. Por quê? Porque a neutralidade
ela trabalha com a diminuição dos incentivos fiscais. A neutralidade, ela trabalha com o controle dos estímulos, para que você não entregue favorecimentos para um ou para outro setor, com a justificativa de que isso prejudicaria os princípios do direito empresarial, da livre concorrência, da livre iniciativa. Estão compreendendo? Então, a neutralidade, ela vai contra a extrafiscalidade, né? E é justamente com base na neutralidade que vem o IBS e o CBS. E, com certeza, quem vai trabalhar na fundamentação da constitucionalidade do imposto, do caso aí para vocês, vai trabalhar em cima do princípio da neutralidade. Então, quem vai estar do lado da imposição tributária, do lado da União, vai dizer o quê? Não, nós precisamos criar o tributo sobre o carbono. Por quê? Porque o IBS e o CBS, eles trabalham conforme a neutralidade. A gente tem que incentivar o mínimo possível para não atrapalhar a concorrência do setor lá no mercado, no desenvolvimento econômico. Muito bem. Visto esse princípio da neutralidade, nós podemos pensar na hipótese de incidência do IBS e do CBS. E aí eu pergunto para vocês já devem ter lido lá no artigo 156A e depois no artigo 195 da Constituição Federal, que a hipótese de incidência do IBS e do CBS são operações com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos, ou com serviços. Vejam bem, a grande questão é a seguinte: o crédito de carbono entra dentro deste conceito aí de bens imateriais previstos na Constituição Federal como hipótese de incidência? Sim ou não? Eu até coloquei a pergunta aqui para vocês, ó. A expressão bens imateriais alcança os créditos de carbono como ativos intangíveis? Identifica-se o espaço constitucional para incidência do IBS sobre transações referentes ao crédito de carbono? Se você for ler a dissertação da Mona Lisa ali, ela chega à conclusão de que pode sim. Ela chega à conclusão de que essa expressão bens imateriais abrange o crédito de carbono justamente porque a natureza jurídica dele seria de ativo intangível, que é um bem imaterial, ok? Mas aí nós temos uma outra pergunta. Ainda que exista essa possibilidade, ainda que você possa tributar o carbono como um ativo intangível, isso é compatível com o princípio da defesa do meio ambiente que foi inserido na Constituição pela reforma? Ou seja, nós temos um embate. Nós temos, de um lado, a neutralidade e a possibilidade da hipótese de incidência recair sobre o carbono, e de outro, nós temos o quê? A extrafiscalidade ambiental e o princípio da defesa ambiental. Aí que eu vou deixar aqui para vocês, ó, que eu coloquei para vocês, uma passagem lá da dissertação da Mona Lisa, onde ela faz a seguinte observação. Presta atenção lá, ó. Apesar da necessária relativização do princípio da neutralidade tributária em favor da extrafiscalidade, percebe-se resistência a essa postura tributária ecológica na redação do artigo 156A, ao trazer expressamente que o IBS será informado pelo princípio da neutralidade. Diante disso, pode-se evidenciar a relutância do legislador no conceito pós-reforma tributária em viabilizar o caráter extrafiscal, anunciando, mediante a neutralidade, ênfase na função primária arrecadatória do tributo, em vez de possibilitar aí, né, a escolha extrafiscal. Então, você tem, olha ali, ela conclui no final, uma dissonância axiológica, né, porque você tem neutralidade versus defesa do meio ambiente. E aí, a gente precisa conversar. Porque, veja bem, nós precisamos entender que nós estamos num cenário de incerteza, certo? Como é tudo muito novo, é tudo muito recente, e é óbvio que os casos trabalham justamente nessas questões, porque se fosse tudo muito fácil, seria muito tranquilo você delinear uma conclusão diante de tudo isso, né?
mas ele trabalha justamente nesse cenário da incerteza aí que a reforma traz para a gente, né? Então, conceitos muito novos, conceitos que ainda não estão solidificados no nosso ordenamento. Essa própria natureza jurídica do carbono pode ser algo que ainda volte a ser discutido e, né, e seja observância aí, que você acabe observando como algo muito fluente no nosso ordenamento. Então, nós temos, de um lado, a União que pretende impor, e quando ela pretende impor, ela diz o seguinte: ó, nós temos a neutralidade do IBS, nós temos a hipótese de incidência que está compatível, e nós temos ainda outras formas no nosso ordenamento para estimular o carbono, que não necessariamente o mercado, certo? Nós temos do outro lado a defesa do contribuinte, que diz o quê? A tributação ambiental, ela é algo que precisa acontecer, já que o princípio da defesa do meio ambiente foi inserido dentro da nossa Constituição Federal. Então, será que a tributação do mercado de carbono não é algo que está indo contra essa sustentabilidade que a gente busca? Né? Não está indo contra o princípio da defesa ambiental? Então, vocês estão nesse cenário, né? Todo o problema de vocês está aí. Tá? Diante de tudo isso, eu acho o seguinte, que independente do lado que você está, você não pode deixar de ler essa dissertação aí da Mona Lisa, que tá fantástica, tá caindo como uma luva aí para o problema de vocês. Você não pode deixar de ler Paulo Caliendo, que fala sobre a importância da extrafiscalidade ambiental, e você não pode deixar de ler essa lei de 2024, que fala sobre o sistema brasileiro de comércio de emissões. Não tem como você construir qualquer fundamentação, seja de um lado ou seja do outro, sem ler tudo isso, ok? Então, eu abro aí agora para perguntas. Alguém tem algum questionamento para me fazer? Não sei se vocês escreveram aqui no chat. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O Tiago, tanto na fiscalidade quanto na extrafiscalidade, o fruto da arrecadação não é vinculado. Acredita que uma contribuição em matéria ambiental seria, eu acho que eu penso, né, seria mais adequada, tendo em vista uma vinculação, que pode ser claro que sim. Eu acho que vai vir em forma de contribuição mesmo, né? Aí entra a CBS. Eu tenho certeza que isso daqui vem em forma de contribuição, tá? João Vitor, professor, existem outros ativos de descarbonização além do crédito? Claro que sim. Nós temos outros ativos de descarbonização, nós temos outras condutas que podem sim gerar a extrafiscalidade ambiental, tá? Não necessariamente a gente só tem o crédito de carbono, só o mercado, só essa opção. Não. Existem outras situações. Tanto que isso é até uma argumentação, né? Uma observação que é feita na construção do caso, né? Diz que existem outros métodos. A extrafiscalidade pode estar presente em outros setores, em outros cenários. Isso pode mesmo, tá? Com certeza. Mais alguém, pessoal? Alguém tem dúvidas? Alguém quer falar alguma coisa? Vocês estão tão quietinhos, vocês entenderam o que eu falei ou não? Ninguém vai falar nada? Não? Sem participação? Ah, tá. Ah, sobre a relação de consumo. Isso daí é uma coisa interessante, ó. O mercado de carbono gera relação de consumo? Não. Porque, assim, o ativo intangível, ele pode ser um bem de consumo? Ele pode. Só que aqui a gente não está no cenário de uma relação de consumo onde o consumidor final vai. Não, nós estamos frente a um contrato empresarial. Relação empresarial, você não aplica o Código de Defesa do Consumidor. Para contratos empresariais, você só aplica o Código de Defesa do Consumidor em situações específicas em que uma das empresas é a destinatária final do produto. Então, eu não entendo como relação de consumo, não existe a menor possibilidade na minha cabeça do crédito de carbono ser considerado um bem de consumo, ok? Então, não tem relação de consumo. O que você tem é contrato empresarial. Para contrato empresarial, você não presume vulnerabilidade, você tem uma interpretação diferenciada, daí a criação das varas especializadas, e você foge da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a não ser excepcionalmente. Mais alguém, pessoal?
Não? Eu respondi a sua pergunta, Tiago? Ótimo. Eu acho que vocês estão tudo no trabalho, né? Porque vocês não abrem a câmera e vocês estão tudo só digitando. É isso que está acontecendo, meu povo? Ah lá, sim, professora, sim, 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 sim. Ou vocês estão todos descabelados, despenteados e resolveram não aparecer, né? Bom, seja por um motivo ou seja por outro, eu penso que o meu objetivo, né? Ah, tá num congresso, que legal. O meu objetivo aqui com a exposição foi trazer um pouco de clareza sobre essa ideia da defesa do meio ambiente como princípio tributário, o que desemboca na sustentabilidade na tributação ambiental, o que desemboca na extrafiscalidade ambiental, tá? E o que vai sim gerar uma tributação diferente para o crédito de carbono. Então, o meu objetivo era primeiro delinear toda essa construção para depois explicar um pouquinho para vocês, né, desse crédito de carbono, como que ele funciona, trazer a natureza jurídica de um ativo intangível, colocar para vocês se ele pode ou não ser estar dentro da construção do critério material do tributo, né, da hipótese de incidência, enfim, como alguns preferem chamar de fato gerador, da IBS e da CBS, e colocar a pulguinha atrás da orelha, né? Porque tudo isso que eu falei pode ser utilizado para um lado, pode ser utilizado para o outro, né? Então, tudo depende de como você vai construir a sua argumentação, tá? Então, tenham isso na cabeça. Nós temos aqui uma colisão, no meu ponto de vista. Neutralidade versus defesa ambiental. Eu acho que o X da questão está aí. O que você vai valorar mais nessa situação, né? E quando a gente tem colisão de princípio, nós temos que usar o quê? Vocês lembram? Ponderação, balanceamento. Nenhum princípio pode ser deixado de lado para que o outro se sobressaia, né? Porque se a gente fizer isso, a gente está ofendendo o direito fundamental de alguém. Então, eu acho que o cenário deste caso é esse. Certo? Mais alguém tem dúvida? Eu não quero tomar mais o tempo de vocês e eu sei que a minha aula ela tem que acabar 1 hora, né? Então, eu tenho ali meus 3 minutos, eu construí tudo aí para durar esse tempo, eu vou disponibilizar todo esse material para vocês, eu mando já lá no grupo de vocês, ok? Certo? Sem dúvidas? Sempre que vocês estiverem precisar, obrigada pela excelente aula. Sempre que vocês estiverem precisando, pode entrar em contato. Se vocês quiserem mais para frente, a gente conversa de novo, né, para vocês terem mais segurança nessa parte aí da sustentabilidade, da tributação. É só falar comigo lá no grupo, né? Eu estou à disposição de vocês, tá? Se vocês quiserem marcar uma aula presencial,